Na semana das lives do Mães para o Mundo, na quarta-feira à noite, eu conversei com a Márcia Werneck. Márcia Werneck é astroterapeuta e ela trabalha com uma energia do feminino de forma muito consciente. Ela trouxe para a gente um verdadeiro presente. Ela apresentou um cenário, uma maneira diferente da gente observar o grito da natureza através dessa corona crise. Ela colocou a natureza como uma protagonista dessa situação, tirando o humano desse protagonismo e colocando esse humano como um observador. Ela realmente transformou o nosso olhar, transformou a nossa semana e colocou uma sementinha no nosso coração, né? Um outro ponto de vista para uma reflexão muito compassiva a respeito do que nós estamos vivenciando no corpo e na alma. E aí ela condicionou a natureza, né? Ela colocou a natureza no lugar do feminino, que é o feminino que está no coração de cada mulher, no coração de cada ser, e nesse poder regenerador próprio do feminino. Foi uma lindíssima conversa. Eu arrisco dizer que foi a conversa mais sensível e mais emocionante da semana. Então, acompanhe com muito carinho esse papo com a Márcia Werneck. Márcia, esse projeto ele tem uma intenção muito clara. Nós falamos com mulheres que estão nessa situação tensa, né? Que tem dentro da sua casa seus filhos, como você precisa dar uma resposta para eles, porque eles nos demandam uma resposta desse mundo, né? Só que essas mães, pelo menos as que me procuraram até semana passada, afirmavam que estava assim: que mundo que eu tenho à frente? Que mundo? Da onde eu tiro recurso para construir esse mundo a posteriori, já que eu estou vivendo uma crise e eu sei que depois dessa crise tudo vai ser complicado no mundo externo, né? Então aqui nesse campo, nesse espaço, a gente está conversando com mulheres que trazem diferentes narrativas, mulheres de diferentes espaços, que com sua profissão ou com alguma sensibilidade, a gente está apresentando um guarda-chuva de possibilidades desse ser feminino diante desse contexto. Então o objetivo aqui máximo é a gente inspirar mulheres com aquilo que a gente já faz, com aquela diversidade que a gente já aplica e através da nossa história, nossas narrativas. Sim. O que eu posso dizer sobre o futuro? Que o futuro está aí e que ele não está contaminado pelo nosso pessimismo ou pelas questões que nos acontecem hoje. O futuro é feito pelas crianças. Então, o futuro é jovem, cheio de alegria, cheio de esperança, cheio de transformação e cheio daquilo que a gente ainda não sabe o que é, né? E o futuro, ele é feito pelas crianças, mas ele não é uma propriedade das crianças. Ele pertence a todas as pessoas. As crianças são simplesmente seus mestres, seus guardiões, né? Então, o futuro não está doente, né? Nem a Terra tampouco, né? Quem está doente é a espécie humana, né? As outras espécies, pelo contrário, elas estão muito bem. Elas estão nadando, estão voando, estão cantando, estão livres, felizes. Então, a questão é assim: o futuro da espécie humana também será bom, porque nós pertencemos à Terra. Se a Terra está bem, nós estaremos bem em breve tempo. Nós estaremos mais saudáveis, mais conscientes, mais cancerianos, mais gentis com as famílias, com as crianças, com as nossas casas e, evidentemente, respeitando mais os valores que são femininos e que a gente quer tanto, né, que seja valorizado. Chegou o momento disso acontecer, porque a Terra, ela está sendo feminina, né? Ela está sendo mãe, ela está sendo materna e está sendo educadora. Ela está dizendo aos seus filhos, né, humanos, assim: olha só, eu não sou só mãe de vocês. Eu também amo os pássaros, eu também amo as minhocas, eu também amo os golfinhos, eu também amo as lagartixas e, assim, e quero o futuro para todos, né? Vamos dar uma arrumada nessa casa, vamos, né, assim, vamos fazer o que as mães muitas vezes precisam fazer com seus filhos adolescentes.
Bora ficar quieto, bora pro quarto, bora arrumar bagunça, bora fazer o dever de casa, bora pensar na vida, bora tomar banho, escovar o dente. Olha só, não dá. Não dá para ser assim, porque não dá para instalar o caos. Então é muito legal nesse momento pensar que a gente deve respirar a nossa mãe. Olha, a gente tem mãe? Sim, a gente tem mãe. Uma mãe poderosa e uma mãe, assim, presente, viva, né? Então, acho que a gente não deveria ter medo. Eu acho que a gente deveria aprender a lição, né? Aprender a lição do valor que a vida tem. Mas não só a vida humana, a vida, né? A vida é mais do que a vida humana. Então, eu tenho muita esperança de que teremos um futuro belíssimo e que teremos, assim, ainda muitas alegrias enquanto seres humanos. Né? Porque o futuro, Cássia, jamais pode ser pessimista, porque senão ele não vai se chamar futuro, ele vai se chamar passado. Né? Porque quando somos pessimistas, estamos presos a um modelo que já conhecemos. No futuro propõe tudo aquilo que ainda não somos, tudo aquilo que não sabemos quando será. Então eu acho que a gente está no momento que assim, é o tempo da criança, né? É o tempo da mulher olhar para a criança, né? E olhar os homens, mulheres, crianças para os seus trabalhos e dizer assim, olha só, mas a gente está aqui, né? E essa relação precisa não de opressão. Né? Não adianta nada vocês trabalharem e esquecerem que a casa está aqui, que as crianças, que o dia a dia, que o jardim, que a empregada, que seja lá, né, o cachorro, né, e as plantas, elas estão aqui, elas são também muito importantes. Então, a gente é que está dando colo para vocês, a gente é que montou um escritório na cozinha, a gente é que abriu a sala e parou de ver televisão para vocês trabalharem. Olha só, a gente é que está resolvendo o seu problema. Então, bora sim olhar com o nariz menos em pé para as donas de casa, para as mulheres, para as avós, né? E perceber que sem elas não se chega a lugar nenhum. Porque o colo está sendo dado pela natureza canceriana. O colo é que está resolvendo o trabalho, que é tão imponente, tão forte, tão austero e tão independente, que sustenta tudo. Nesse momento ele não está sustentando nada, né? Sustentando é aquele que já viveu crises e que sabe que crises viver. Porque todas elas vão passar. Então, eu falo a todas as mães, como avó e como astróloga, não temam o futuro. Não temam. O futuro está sendo escrito e ele é belíssimo. Ele é belíssimo. Não tomem uma lição, um puxão de orelha, porque eu acho que a Terra não está puxando a nossa orelha, né? Porque a Terra é muito gentil, eu acho que ela não agride dessa forma. Ela só se mexeu um pouquinho. Mas ela é grande. Já fez esse rebuliço todo, né? Se mexeu um pouquinho. Oi? Ali, já fez esse rebuliço, né? Sim, já fez esse rebuliço porque ela se mexeu nas águas, no sentimento. Um pouquinho só. E disse assim, vocês sujam todas as águas, agora vocês querem ter a força da pureza para que o coronavírus não acesse vocês? Mas eu estou aqui cheio de lixo para limpar, que vocês jogaram e porcalharam todas as minhas praias. E agora? Como faço eu? Então, aprender a ser limpo, mas é ser limpo na alma. Né? Essa é uma lição para o homem. Não é só as casas estarem limpas. Como é que as casas vão estar limpas se as mulheres têm que trabalhar 24 horas e os homens não gostam de serviços domésticos? Me respondam. Como é que as casas vão ficar limpas? Como é que as crianças vão escovar os dentes, pentear os cabelos, tirar os piolhos, limpar os pés? Quem vai fazer isso? Né? Quem vai fazer? Então, a gente tem diversas crises numa crise, né? Mas é na crise, isso é uma fala bem comum, que nasce o novo. Né? É só mais uma crise, mais um ciclo terrestre. Plutão em Capricórnio, né?
mas Saturno já não está mais. Esses dados são astrológicos, gente. É só para dizer que a astrologia ela olha para tudo como um ciclo e não como algo que se cessa. Ela está sempre em transformação. Né? E daí eu acredito sinceramente que nós vencemos. Né? Eu acredito sinceramente que esse momento não é da derrota do homem, não. Porque se nós pudéssemos já ser homens adultos, seríamos. Não seríamos homens crianças. Porque somos uma espécie, não criança no sentido que a criança é, mas criança no sentido da criança que não se responsabiliza pelos seus atos, que vai aprendendo. Então, somos crianças nesse sentido, estamos aprendendo, né? E eu acho que a Terra resolveu dizer, olha só, o Sol é seu pai e eu sou sua mãe. Né? O Sol está nascendo todos os dias, está dando dias lindíssimos para nós, mostrando que ele continua marcando nossas vidas. E a mãe está dizendo, vocês agora estão na adolescência, vamos arrumar o quarto? Você não tem mais 4, 5, você agora tem 11, 12, vamos arrumar o quarto? Né? Porque depois você vai querer a sua vida adulta. Mas é preciso aprender a ser adulto. Eu acho que é isso que está acontecendo com a humanidade, aprendendo a ser adulto. Né? Ser adulto não é só fabricar dinheiros, fabricar meios, numa velocidade tão exaustiva que ele mesmo te mata. Você fabrica tantas coisas que você morre nelas mesmas. Então, isso é adolescente. Isso não é uma pessoa adulta. Sim. Então, a humanidade não é adulta. Né? E essa é a nossa lição de se tornar adulto. Eu confio na humanidade, eu confio no amor da Terra. Eu tenho certeza que quando formos devolvidos à natureza que somos, nós estaremos melhores. Né? Com certeza nós estaremos mais respeituosos pela grandeza que é a Terra. E teremos um pouco mais de cerimônia antes de matarmos todos os outros seres. Porque os nossos corações estão aprendendo a lição. Mas a Terra pode me matar em 2 minutos. Todo mundo ao mesmo tempo. Então acho que o homem não vai tão cedo esquecer essa lição. Daqui a pouco tudo passa. Né? Sempre tudo passará. E vai ficar essa lição de amor. Nós temos irmãos, não somos sozinhos, perdidos no universo. Nós somos irmãos das árvores, dos golfinhos, dos pássaros. Não podemos mais negar a nossa humanidade. Né? Eu acho que isso é crescer. Né? E nós estamos crescendo. Né? Você pode me ajudar, Cássia, me perguntando algo mais, direcionando um pouco a nossa fala? Vou mesmo. Vou isso, minha cabeça voa. Sabe por quê? Porque você trouxe essa condição do materno para um maior plano que a gente podia ter. Né? Você trouxe essa condição do materno para uma dimensão muito maior. E se a gente que é a dimensão dos astros, né? Que é a dimensão dos astros. Mas que se a gente for fazer por emparelhamento que nós somos uma terra, nós somos também nesse lugar de mãe dentro do cotidiano, né? De que essa mãe precisa mudar um pouco o rumo, precisa dar uma balançada, precisa ouvir, né? Ela coloca a gente num outro lugar. Ela coloca a gente talvez num lugar de mãe, de uma mãe geradora, muito mais de mantenedora do que de geradora. É uma mãe que já gerou, é uma mãe que já tem e que ela precisa manter. E aí ela usa esses recursos que eu acho que, quando trazendo para a vida cotidiana, é essa mulher que hoje se sente culpada por chegar em casa e ficar 2 semanas com a sua família e se sentir extremamente fragilizada por não ter nem repertório de relacionamento com essa família. Entende? Sim, Cássia, então, mas aí vai acontecer... Agir. Sim, mas isso vai acontecer uma coisa muito legal. Isso nunca mais será assim.
Certamente. Porque esse paradigma, esse véu foi rasgado. Nunca mais nenhuma mãe precisa trabalhar 24 horas fora de casa. Porque esse recurso de trabalhar em casa é eficiente e está sendo instalado. Então, toda mãe agora pode dizer, eu trabalho 4 horas fora e 4 horas em casa. Ela não será mais demitida por isso. Porque não terá mais argumento para dizer que isso não presta, que isso não é bom e que isso não vale a pena. Porque a própria terra está dando esse recurso à mulher. Diga ao seu empregador, mas assim, na pandemia a gente fez isso e foi ótimo, porque não pode continuar assim. Né? E aí é devolvido à mulher não só o lugar da mulher, o lugar materno, mas o respeito que esse feminino precisa ter. Porque, de novo eu digo, é ele que está resolvendo o problema. Fantástico. Então, eu acho que nunca mais será igual. Nenhuma mulher mais vai precisar se submeter a um trabalho que roube dela o amor materno. Que ela tenha que fazer de conta que ela não se importa de deixar seus filhos 12 horas numa creche. Não, toda mulher se importa. Toda mulher se importa. Toda mulher se importa. Toda mulher. Ela pode até querer, às vezes, deixar o filho na creche porque ela quer ir ao cinema, porque ela quer passear, porque ela é ser humano. Né? E quem permite alegria, quem a si permite ao seu semelhante. Quem não permite, não permite a ninguém. Se você não permite, você não vai permitir ao outro. Isso é uma lei natural. Mas o legal de perceber nessa crise, Cássia, é exatamente isso. O que construímos e conquistarmos prevalecerá e permanecerá. Porque nós temos a razão do coletivo a nosso favor. Nós temos Saturno a nosso favor, Marte a nosso favor. Nós temos a atmosfera cósmica a nosso favor. Então, daqui para frente acontecerá uma revolução no conceito de trabalho. Eu ia te pedir para falar exatamente sobre isso, sabia? Sobre o Urano em Touro nesse contexto, assim. Né? Sobre essa mulher que precisa introjetar essa energia uraniana, de aceitar e de comprar a transformação, principalmente nesse campo, né? Porque o que eu acho super interessante é pensar assim, até antes da pandemia nós questionávamos se a mulher precisa trabalhar fora porque é um direito dela como cidadã, como ser humano. Mas isso atravessa a maternidade. E aí a maternidade e o trabalho estavam separados. O coronavírus, entre outras coisas, ele trouxe a mudança desse olhar. Agora caminha junto o trabalho e casa. Eles precisam se entender. Por quanto tempo, eu não sei. Né? Só que quando terminar esse tempo, que pode ser 1 mês, pode ser 2, né? Nunca mais teremos esses dois lados da mesma verdade separados. Eles foram unidos. Né? Agora você não tem mais o trabalho de um lado e a casa do outro. Agora você tem o trabalho em casa. E aí a casa vai ensinar o trabalho. Olha só, para um pouquinho, toma um chá. Olha só, eu trouxe um chazinho para você. Olha, coloca algo mais confortável na sua cadeira. Olha só, da hora do almoço, vamos parar para almoçar. A casa vai ensinar ao trabalho que a vida é feita de muitas faces. E eu acho que para a mulher, e isso você me perguntou, qual a relação disso com Urano em Touro? É que Urano em Touro, ele vai trazer uma quebra nos modelos pré-estabelecidos da sociedade, nas imagens congeladas. A mulher, ela precisa sair de casa e trabalhar, o homem precisa ser mais feminino, ou qualquer outro modelo, criança bonita é criança de laço de fita na cabeça, ou qualquer outra coisa que você imaginar. Que nós temos como modelos, festa de aniversário tem que ser assim, cheia de gente, cheia de atividade, gente pulando, bolos enormes, e tem que pagar em 10, em 12 prestações ao longo do ano. Essas questões, elas vão ser todas transformadas, configuradas. Porque vão se, Urano em Touro significa que tempos serão superpostos pela velocidade dos acontecimentos.
E como o signo de Touro é um signo que fala do feminino, que fala do materno, porque ele fala da terra que recebe, a mulher é que representará essa nova dinâmica. Pode tudo, né? No sentido assim, né? Não é o pode tudo que você nunca diz para um adolescente, pode tudo, né? Você não diz para ele pode tudo, porque na verdade ele não quer tudo, Não né? pode, é. Ele quer só se experimentar, né? Acredito eu, né? Que o que ele mais queira é ser, né? E ele precisa ir encontrando os meios de ser e se encontrando. Então, acho que Urano em Touro traz novas faces para a mulher, novas visões de coletivo para os seres comerem, trabalharem, se alimentarem, amamentarem seus filhos, coisas bem simples. Nós vamos ter uma revolução a partir da simplicidade. Isso é Urano em Touro. Vocês podem esperar que quando Urano é um planeta lento, ele vai ficar ainda bastante tempo no signo de Touro, porque o ciclo dele é lento, e quando isso terminar, a gente vai perceber que a revolução foi feita pela simplicidade. O natural vai ser o natural simples, aquele natural dos nossos avós, o natural simples. Não é um natural complexo, não. Natural bem simples. E isso vai ser a nossa grande revolução. É simples ser feliz. É barato ser feliz, é caro a infelicidade. Sim. Né? E o que é caro, né? É uma porção de gente tem uma porção de coisa e um grande grupo de pessoas não tem nada. Isso é muito caro. Né? Muito caro. Isso é mais caro do que a felicidade, porque a felicidade é um estado que te faz precisar de menos coisas materiais e mais experiências emocionais e afetivas. Então, um passeio com um filho e um lanche gostoso é bem mais simples do que outras coisas que fazemos com as crianças hoje em dia, que são muito complicadas e muito caras e muito difíceis, né? E Urano em Touro vai trazer isso. Então, nem o pai nem a mãe vai precisar trabalhar 20 horas. Ele pode trabalhar 7 horas. Né? E ter a mesma resposta de humanidade. Aliás, não, ele vai ter uma humanidade nas relações muito maior do que a que ele tem hoje. Porque ele vai ter uma humanidade na relação, no diálogo, e não nas coisas. A humanidade vai encontrar o seu rio correto. Ser humano é ser sujeito de uma relação, não é possuir coisas. E esse conceito, eu acredito que o Urano em Touro vai trabalhar bastante. Né? A humanidade, que é o que a gente está aprendendo. Né? A humanidade. É esse lugar taurino mesmo do valor, né? É esse lugar taurino do que se valoriza, do que se valoriza, da onde vem a força do meu trabalho, que é onde eu emprego e colho o valor daquilo, né? E isso me difere bastante da onde ela vem. E acho que aí, a razão. Sim, e acho que aí, né, Cássia, a mulher, ela é muito mestra disso, né? Eu sou muito apaixonada pela mulher, né? E isso, evidentemente, me faz ter uma relação heterossexual com a vida. Mas, assim, né? Eu penso que, assim, a mulher é lindíssima, né? Ela é uma obra muito bonita, né? Uma obra da criação muito linda, né? Então, e eu acho, sinceramente, que teremos esse olhar para a mulher. Esse olhar de, assim, né, de vitória, né? Eu acho que a mulher venceu. Eu não vejo o coronavírus como a destruição porque só erramos. Olha só, nós não só erramos. Nós fizemos o que podíamos fazer. Eu repito, quem disse que nós saberíamos fazer diferente? Quem disse? De onde a gente tirou essa ideia fantástica de que a gente, né, baseado em que a gente faria muito melhor. Baseado em quê, né? Baseado em quê? Que a gente tinha uma carta assim, guardada na manga, que a gente é só mal, que a gente só errou porque quis. Não, isso é ilusão. Né? Isso é ilusão. A Terra está dizendo pra gente, não, vocês são crianças.
crianças que precisam de uma mãe. Talvez a Terra tenha errado com a gente, talvez ela tenha demorado passar esse pito na gente, né? Talvez ela tenha sido aquela mãe construtivista, aquela mãe de 1980, de 1990, que educa com liberdade, deixa ele fazer. Ele vai acabar dormindo de tanto brincar, não precisa lavar o pé, depois eu dou remédio de verme, depois eu isso. Não, ele pode me mandar, ele pode gritar com a mãe, essas coisas que a gente permitiu, que está tudo na paz. Não, mas ele precisa, o exercício da voz, o exercício da liberdade. Eu acho que de repente a Terra se perdeu um pouco, onde a gente se perdeu também. Sim. Né? Sim, na ideia, né? Eu acho que sim, que a gente está experimentando isso, né? Acho que a Terra demorou um pouquinho a dizer para a gente, olha só, liberdade é coisa de gente grande, né? A criança, ela é livre, mas possuir a liberdade como um atributo que você pode aplicar a si e ao seu semelhante é coisa de gente adulta. Dispor da liberdade de um ser humano, dispor da sua liberdade, privar você de algo para que o outro possa, é preciso ser adulto. Muito bem, eu vou ficar em casa porque assim, o direito que eu tenho de ir e vir é o mesmo do outro. Então, se assim, eu não posso passar por cima do direito do outro, isso é coisa de gente grande, não é da criança pequena. Criança pequena, a gente ensina isso a ela. A gente diz, olha só, dê ao seu amigo metade da sua maçã, olha só, empreste seu lápis. A criança, ela é livre porque ela é pura. Nós somos livres porque pensamos, relativizamos e amamos muitíssimo. Né? E conhecemos como é difícil se manter criança quando se é adulto. Eu acho que aí a Terra demorou um pouquinho a nos dar essa lição tão poderosa, tão maravilhosa, tão linda, que é assim, tudo errado, crianças, tudo errado, olha só, bagunça que vocês fizeram, a tartaruga não queria mais reproduzir, os golfinhos não queriam mais nadar, olha só, que horror. Olha o caos que tá isso aqui. Caos que tá, crianças, olha só, meia com chulé. Vai arrumar o quarto agora? Vai arrumar agora? Suja. Meu Deus, calcinha debaixo da cama sem lavar uma semana, olha só. Não dá. Eu acho que a Terra demorou um pouquinho, pelo amor que ela tem à espécie humana, né? Ela esperou que a gente percebesse. Você não percebe que eu gosto do seu irmão tanto quanto de você? Por que você pegou todo o lanche dele, meu filho? Por que, meu filho? Você não entendeu? Eu acho que a Terra cansou um pouco dessa voz, né? E resolveu dizer assim. E agora, eu tenho espiritualmente, astrologicamente, a certeza que vamos superar. É uma intuição, não é nenhuma fala racional, não. Né? Porque eu aqui não estou usando a faculdade da razão, no sentido raciocínio, ponderado, astrológico, né? Eu estou falando com o meu coração de avó e de mãe. Eu não desejo que a gente consiga, não. Eu intuo que a gente já conseguiu. Né? Eu intuo que poderia ter sido muito pior e a gente nem sabe. Né? Porque a gente foi poupado pela nossa mãe maravilhosa. Né? De saber como seria, né? Mas eu que tenho acesso ao cosmos, que leio as estrelas, eu digo a vocês, poderia ter sido muito pior. Mas eu acho que a Terra, pelo seu grande amor, ela está nos ensinando, né, quanto a gente vale hoje, quanto cada corpo vale, quanto cada família vale, né? E que a gente jamais ache que o dinheiro vai existir sem a nossa existência. Existe uma hierarquia, né? O dinheiro não existe sem o homem, né? Ele existe para o ser humano, né? Para prover, não para prover, quem provê é a terra. O dinheiro existe para criar movimentos e meios. Para mover, para mover. Né? Só para a gente fazer movimento. Porque quem dá de comer é a terra. E ela não está nos negando o alimento. Ela está simplesmente dizendo
eu estou aqui. E eu acho que isso é muito importante quando a gente tem, não é? Muito. Quando a gente tem um mundo tão capitalista, que a gente aceita tão bem o capitalismo. Será que o problema do capitalismo é da nossa juventude, da nossa infantilidade? Talvez, mais do que da própria forma de governo, porque a gente é que cria, a gente é que sustenta, a gente que escolhe. A culpa é sempre do vizinho, mas o vizinho, eu sou o vizinho do vizinho, então ele vai dizer que a culpa é minha do que a culpa é dele, e aí a gente não vai a lugar nenhum. Então acho que é hora de crescer isso, é perceber assim, não, mas o ser humano é que tem valor. O valor é humano. Sabe aquela história, quando não tiver mais nenhuma árvore sobre o planeta, o homem vai descobrir o que tem valor, que o dinheiro não tem valor. Eu acho que a Terra permitiu que a gente percebesse isso antes e não tivesse mais nenhuma árvore no planeta. Até para que a gente entendesse, as árvores são dela. As árvores são muito poderosas, elas têm uma percepção do uno muito grande, um diálogo por debaixo das raízes, né? Que ligam todas as terra, todas as árvores. Né? E o sentido do materno, em sua excelência. Sim. É o sentido da preservação do materno. Né? Tudo é meu, eu preservo a tudo e a todos. Né? A lei do equilíbrio e da sustentabilidade. Assim. Nada mais em detrimento do outro. Né? Então ela não vai esperar isso que esse acabe. Não, claro. A Helena está emocionada. Não sei se a nossa achar que a gente... não sei se a nossa achar que a gente ia fazer isso, né? Que a gente ia destruir a última árvore para perceber que o dinheiro não tinha valor, como se a terra fosse morta. Né? E a gente, de repente, descobre com Urano em Touro, né? Nossa, que a nossa mãe é bela, esperta, né? E acordada, né? E sabia a hora exata de dizer chega. E aí a gente pode experimentar quem é mãe e quem é filho. Sabe aquela mãe que assim, sobre esperta, sobre descolada, e que vai, e que aí a criança diz, você é adulto ou você é criança? Aí de repente, né, que tem adulto, que a criança olha, você é adulto ou é criança? E aí, de repente, a Terra está dizendo, olha só, agora eu resolvi mostrar, né? Sim, chegou, não chegou a brincadeira, não. Assim, vamos falar sério um pouco agora, porque você já está um pouquinho grandinho, agora você já consegue me ouvir, então eu vou me apresentar, eu vou mostrar minha voz para vocês. Daqui para frente tudo será diferente, porque eu jamais deixarei vocês. Assim a Terra está dizendo. Daqui para frente a nossa relação será libriana. Será uma relação de partes, né? Uma relação assim, eu sou um planeta feminino e vocês são parte de um planeta feminino, mas vocês são pessoas, né? Então será uma relação de partes, não mais uma relação de que assim a mãe está vivendo a experiência construtivista de deixar o filho crescer e você só ir colocando assim para ele não bater com a cabeça na quina da cadeira, né? Aí ele pode pintar o chão, a parede, a mesa, o teto. Olha só, não, ele não pode. Ele não pode. Porque isso não fará dele uma criança livre. Ele não será livre porque ele pintou o teto, o chão, a cabeça, o banheiro, rasgou tudo e pegou papel higiênico, não. Ele esticou pela casa inteira, não. As experiências são maravilhosas. Mas depois a gente vai arrumar tudo junto, né? Ok, você fez isso, então agora vamos limpar, né? Assim, vamos pegar uma esponja e assim, e vamos limpar. E isso precisa de tempo junto, precisa de relação. Ninguém limpa a bagunça, né, sem estar junto. A bagunça se limpa junto. Não é isso que a Terra está ensinando pra gente? Né? Usem luvas, lavem as mãos, cuidem dos pés, não falem com o outro com mais cerimônia. O que é falar com o outro à distância? É falar librianamente. Falar librianamente, com parcimônia, né? Exatamente. Percebendo um e o outro, percebendo eu e você.
É Libra. Percebendo. Não é a mesma coisa que a Terra... É Libra. Isso não é a mesma coisa que a Terra está fazendo com a gente? Olha só, vocês são, assim, natureza. Vocês são meus filhos. Né? Vocês são irmãos dos golfinhos, das baleias, dos mamíferos, dos patos, das serpentes. Olha só, não dá. Eu acho isso lindo, porque é isso que está acontecendo. Né? Isso um dia vai ser história, porque tudo vai passar e alguém vai escrever essa história com uma ilustração muito bonita para as crianças. O dia em que a Terra parou. O dia em que a Terra parou. É uma história linda, né? E que a gente cresceu. Né? E a Terra né? libertou. É um grande rito de passagem, né? Se a gente passar a observar, a gente se sente meio... caverna, né? A gente se sente meio responsável também, né? Claro. De assumir que a gente já cresceu. Diga, Terra, ok, eu aprendi a lição e agora eu vou te mostrar como eu já tô grandinho, né? Olha só, eu vou te mostrar como a gente vai fazer diferente, como a gente evoluiu, né? Eu acho também, né, Cássia, que vai ficar impossível ser diferente disso. Vai ser impossível, porque algo acontece no coração humano. Algo acontece na consciência humana. Então vai ser impossível a gente fazer de conta que quem venceu o vírus foi a gente. Porque a gente é super-homem, olha só. A gente, né, a Terra dá bem. Você é super-homem, vamos tirar agora a fantasia do Batman, do Homem-Aranha, né, e vamos assim, né, botar o pé no chão, né, e assim aprender, né, que as relações são feitas com respeito, e que isso aqui é um ecossistema, né, que tem uma ordem natural, vamos entender. A gente diz para a criança, vamos entender que tem uma ordem, a pessoa está trabalhando aqui na casa da gente, está o tempo, daqui a pouco ela tem que ir embora para a casa dela, trabalhar, fazer as coisas dela, você vai largar isso tudo aí para ela catar, é isso mesmo que você vai fazer? Ela vai catar seus lápis de cor, seu papel, seu chinelo, é isso mesmo? Você quer que a pessoa faça isso? É a mesma coisa que a Terra está fazendo com a gente. Talvez o que faça com que a gente fique tão espantado é porque a gente está sendo obrigado a pensar sobre isso. Porque as soluções, é tão lindo o que está acontecendo, que as soluções são essas. Não pode ter sujeira, tem que passar pano molhado dentro de casa, não pode, assim, não dá para ficar 10 pessoas numa casa, todo mundo fazendo o que quer, a maior bagunça, tomando cerveja o dia inteiro, não vai funcionar, olha só. Não tem como. Né? O dinheiro sumiu, e agora? Como faz? E agora? Né? Não serve a quem, né? E agora? Como faz? Né? A Milena escreveu aqui que nós estamos de volta no útero, que a casa traz esse simbolismo, né? Que nós voltamos para esse espaço doméstico como um útero para a gente nascer de volta, ressignificando o simbolismo que ela leitura. Sim. Ela trouxe essa metáfora, né? É uma metáfora que é correta. A casa é o útero, nós estamos voltando para dentro de casa para amadurecer. Mas eu acho que é importante só lembrar, a casa é um útero da Mãe Terra. Né? É muito importante, nesse momento, respirar profundamente, né? Meditar, que assim, que mãe é essa? Como que eu não conhecia minha mãe? Como que eu achei que eu não tinha mãe? Né? Como que eu tenho uma mãe que me pariu e não tenho uma mãe que me deu existência? Como que eu pude achar que isso não existia? Como é que eu posso achar que eu posso ir na praia e jogar um lixo na areia de uma pessoa? Você joga cerveja na cabeça de alguém, você joga guaraná na cabeça do seu filho. Então, assim, se você não pode fazer isso, você não pode jogar a garrafa na areia da praia e ir embora sem cerimônia nenhuma, porque uma hora essa areia vai ficar puta com você e vai fazer alguma coisa, que é o que está acontecendo. Então, esse útero, eu acho que assim, a casa é o útero,
é o útero, sem dúvida nenhuma, mas é o útero da Terra, nesse instante, né? Eu acho que a gente não está voltando para o útero, não. Eu acho que a Mãe Terra botou a gente um pouquinho de castigo. Sabe aquele cantinho do pensamento? Que é assim, que funciona bem, às vezes, na escola e que às vezes não funciona, mas eu acho que é assim, o cantinho do pensamento. A gente não está voltando para o útero, não. A gente está voltando para o cantinho do pensamento. Olha só. Nesse olhar simbólico. Nesse olhar simbólico. No olhar simbólico de que estamos no útero, que é o signo de Câncer, é absolutamente perfeito simbolicamente. E que é justamente na percepção de que esse olhar do útero e o olhar de fora, que é a copa da árvore e a raiz da árvore, eles precisam ser vividos simultaneamente. Nenhum deve dominar, não deve haver dominação de um princípio simbólico sobre o outro. Isso é inexistente na linguagem simbólica. A linguagem simbólica fala que os princípios, eles caminham juntos e formam no centro a unidade. Então, o símbolo, né, canceriano, que é o signo de Câncer, e Capricórnio, é que estão vivendo esse encontro. Então, tem um grande princípio universal capricorniano buscando o encontro com um grande princípio canceriano. Tem o princípio de Capricórnio, que é um princípio que a gente pode relacionar ao masculino e a gente pode relacionar Câncer ao feminino, ao materno. Eles estão se encontrando, né? Há um encontro. E isso é importante a gente saber. Importante a gente entender. Olha só, esse encontro já foi vivido. Porque o que vivemos em matéria já aconteceu em espírito. A matéria vem depois do que acontece em espírito. Por isso que eu falo que, assim, que a solução ela é assim, a gente já venceu, porque o encontro já foi vivido. Quando a natureza capricorniana, que é a terra, é a razão, é a autoridade, simbolizada pela autoridade, pelo trabalho, pela força do provedor, encontra a força geradora. E aí essa força do provedor volta para a força geradora, que também é provedora, porque a terra, eu acho que nessa hora em que esse aqui que possui o poder da autoridade social, ele vem e ele pede auxílio, e ele pede ajuda, e ele pede quarentena ao signo de Câncer, o amor nasceu. Antes disso acontecer. Antes, né? Antes, porque senão seria guerra, não seria essa. Nós teríamos uma grande guerra e não teríamos isso que está acontecendo. Isso que está acontecendo, que é a pandemia, vem no lugar da guerra. Mas a solução é esse fechar. O signo de Capricórnio fecha o signo de Câncer como uma concha que encontra a sua parte de cima. E dentro fica guardado, né, o mistério da vida. Então você tem uma parte que se encaixa sobre a outra perfeitamente. E nessa, com duas mãos, tem uma concha. Isso já foi vivido antes, já foi determinado no sentido simbólico antes. Se não tivesse amor, esse encontro não aconteceria. Nós continuaríamos na dualidade, nós continuaríamos ou Capricórnio ou Câncer. Ou materno ou masculino, ou um ou outro. Ou profundidade ou leveza. A gente está tendo uma lição simbólica. Olha só, a lição, outra das muitas lições que estamos tendo, né? Uma delas é assim, olha só, não é ou, é junto. Não tem ou isso ou aquilo. Não, nesse momento Márcia, não tem ou isso ou aquilo. Faltam 20 segundos para a gente encerrar, acabou nosso tempo. Então vamos. Então acabou nosso tempo. Muito obrigada, então, meu amor. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês. Olha, você emocionou demais a gente. Tá todo mundo contente. Fechamos o dia com chave de ouro.